Nós vamos ouvir agora a palavra de Deus. Prepare seu coração e esteja orando para que esta palavra alcance vidas, transforme pessoas nesta manhã, em nome de Jesus. Pastor Fábio. Meus irmãos, vamos ler a Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, de 21 a 26. Abre aí a Bíblia em sua casa. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos de 21 a 26. Acompanhe em sua casa a leitura do texto, acompanha com seus olhos, olha para a Bíblia que está aí em suas mãos, seja no livro impresso, seja na tela do celular, se você estiver em um computador assistindo pelo Facebook, o culto online. Leia comigo com seus olhos. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, de 21 a 26. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, ó Senhor. A minha porção é o Senhor, portanto, nele eu esperarei. Bom é o Senhor para os que esperam por ele. Bom é aguardar a salvação do Senhor. O versículo 21 é mais conhecido. Lamentações 3, 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações de Jeremias faz parte do grupo de 5 profetas maiores. Algumas classificações, algumas categorias onde os livros do Antigo Testamento são dispostos para aprendizado, para estudo. Os profetas são subdivididos em profetas maiores e profetas menores. Maiores e menores apenas por causa do tamanho da peça literária. Só tem a ver com o número de capítulos. Os que escreveram mais, profetas maiores. Os que escreveram menos, profetas menores. Lamentações de Jeremias, os 5. Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Ele faz parte do grupo dos profetas maiores. O tema principal deste livro, Lamentações de Jeremias, é o sofrimento que vem, a tragédia da destruição. Este é o tema desse livro. Jeremias teve um duro ministério de 40 anos, onde a sua palavra profética não foi ouvida, não foi atendida pelo povo de Deus, razão pela qual a tragédia que vem, veio. O sofrimento que vem, veio. Ele anunciava os pecados, as tortuosidades, as deformidades e falava da parte de Deus sobre a necessidade de arrependimento, de conserto, de retorno. Mas durante 40 anos o seu ministério não teve ouvido, não foi atendido. Assim, ele é um profeta pré-exílico, profetiza antes do exílio, antes do cativeiro, e também é um profeta exílico. No momento em que a Babilônia vem, cerca toda a nação de Judá, a destrói e leva para o cativeiro, Jeremias ainda está profetizando, ele ainda está falando. As datas são 605 a.C., o primeiro momento que a Babilônia vem e cerca.
e no primeiro ataque, alguns já são levados cativos para a cidadela de Suzã, a capital da Babilônia. Dentre eles, os mais conhecidos, Daniel e os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Mas a destruição total aconteceu no ano 586 a.C., quando eles invadiram Jerusalém e destruíram tudo. Destruíram o templo, as plantações, as casas, as famílias, as vidas, as histórias. Lamentações de Jeremias é um livro com 5 lamentos. A tristeza inconsolável do profeta Jeremias, por não apenas ter profetizado, mas por ter visto com seus próprios olhos. Ele viu o caos, ele viu a destruição, ele viu a derrota. O propósito desse livro, meus irmãos, é gerar em nossos corações confissão, humilhação e invocação. Ele quer gerar isso no coração do povo de Deus, em nosso coração. Confissão, humilhação e invocação. Lá no último capítulo, capítulo 5, versículo 25, diz: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. É uma palavra de confissão para os crentes. É uma palavra de confissão para o povo de Deus, para Israel. Uma palavra de confissão, humilhação e invocação para o povo de Deus, para o Israel de Deus. Uma curiosidade, meus irmãos, nesses 5 lamentos, que são os 5 capítulos, é que os capítulos 1, 2 e 4, olha aí na sua Bíblia, tem 22 versículos. O capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 4. 22 é o número das letras do alfabeto hebraico. São 22 letras. Jeremias escreveu esses lamentos assim. O capítulo 1, o versículo 1, com a primeira letra do alfabeto hebraico, o Aleph. O versículo 2, com a segunda letra, o Beit. O versículo 3, com a terceira letra, o Gimel. O versículo 4, com a quarta letra, o Dalet. Ele fez um acróstico. Ele escreveu a sua profecia inspirada por Deus em forma de acróstico. O capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 4. Olha o capítulo 3 aí na sua Bíblia. Tem 22, 3 vezes. São 66 versículos. Aqui ele escreveu o alfabeto 3 vezes. Ele repete os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 3, a primeira letra, o Aleph, 3 vezes. Depois 2, 3 e 4, o Beit 3 vezes. E assim ele triplicou o acróstico, colocando 3 versículos para cada letra e deu 66 versículos. O capítulo 5 não foi em forma de acróstico. Apesar dele ter 22 versículos, ele não teve essa mesma forma literária. Muito bem. Um caos bem maior do que o que nós estamos passando hoje, irmãos. Bem maior. A destruição aqui em Jerusalém foi total, foi tudo queimado, foi tudo destruído, as famílias, as plantações, eles foram separados dos seus familiares, os jovens foram levados cativos, muitos dos pais e dos avós desses jovens foram mortos. Foi um contexto de guerra, de batalha, de invasão, destruição muito maior do que a nossa hoje pela pandemia do Covid-19. Mas guardadas as devidas proporções, vivemos os temores, vivemos o caos, vivemos o desarranjo, a desestruturação, vivemos a desorganização. O versículo 21, que é o mais conhecido de Lamentações, acaba sendo o mais maravilhoso também. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Protegendo os pensamentos.
é o tema dessa mensagem. Com esse versículo, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, protegendo os pensamentos. Tem livros sobre isso. A batalha da mente, a guerra que travamos aqui, que acaba comprometendo todo o resto. O movimento das pernas, o movimento dos braços, os batimentos cardíacos, o nosso jeito de agir, de reagir, tudo começa aqui, ó, na memória. Olha o Jeremias ensinando pra gente, ó, olhando para o caos, vendo tudo destruído. Olha o que ele ensina pra gente como Bíblia. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança, protegendo os meus pensamentos. Em primeiro lugar, você quer? Uma pergunta. Primeiro ponto dessa mensagem, uma pergunta. Você quer? Jeremias quis. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Você quer? Porque se você não quiser, você não vai fazer isso. E se você não fizer isso, sua mente não vai ficar neutra. Você vai acabar trazendo para sua memória aquilo que vai tirar sua esperança. Aquilo que vai tirar todo o pensamento de que vai melhorar, de que vai dar certo. Então, primeiro uma pergunta. Jeremias quis. Eu quero trazer à memória. Você quer? No ano de 2008, jogando um futebol lá na cidade de Belo Horizonte, era um campo gramado, grama natural, não era uma grama sintética. Ao cair ali no lance com o adversário, esse dedo aqui da minha mão esquerda, ele enganchou na grama e virou assim a mão para trás. Eu já levantei com dor, já fiz sinal para a turma que eu estava saindo, e dali eu já fui direto pro vestiário, pro banho e pro hospital. Quando eu cheguei lá no hospital, fui sozinho, eu mesmo fui dirigindo o carro, estava doendo, mas dava para dirigir, e achei que ia só colocar um gesso na mão e voltar para casa. O médico pediu o raio-x, e quando saiu o resultado, voltei até ele e falou assim: amigão, deu uma fissura aqui no osso da sua mão. Nós vamos ter que fazer uma cirurgia. Pode preparar a sua internação. Isso era 8 horas da noite. Eu falei: doutor, pode preparar essa internação aí. Eu só preciso dar um telefonema aqui para a esposa e dar uns recados para ela. Aí liguei para a Janaína e falei: Jana, minha filha, o negócio foi mais sério do que eu pensei. Já tinha ligado para ela e falei: daqui a pouco eu chego aí em casa. Já vou ficar internado aqui. O carro está aqui na rua. Chama aí o Daniel Barroso para vir com você aqui, pegar o carro, guardar aí em casa e vamos para a cirurgia. Eu estou te contando essa história. Passei a noite toda no hospital e na manhã do dia seguinte, eu ali no quarto onde eu estava aguardando para o momento da cirurgia, a Janaína estava comigo. Seria a primeira cirurgia que eu ia fazer. Às vezes eles perguntam pra gente assim: você tem alergia a algum medicamento? A gente fala assim: não. A gente só vai saber se tem alergia depois que der problema, gente. Não tenho alergia nenhuma. Mas o dia que der alergia, você vai saber que tem problema. Você tem alergia a algum tipo de anestesia? Não. Nunca tinha dado, nunca tinha feito. Aí o pessoal entrou pela porta do quarto, com a maca assim, empurrando, e falou assim: vamos lá, seu Fábio, tá na hora da cirurgia. Quando o pessoal me deitou na maca, que saiu empurrando pelo corredor, que eu despedi da Janaína, olhando pro teto do hospital assim, olha o que veio na minha cabeça. Veio assim, ó, do nada, veio. Lembrei de um amigo nosso lá do Clube de Araguá que se chamava Serginho Lazim. A gente estava disputando um campeonato anos atrás, eu no campo do lado, ele do outro. No intervalo do nosso jogo chegou a notícia pra gente: o Serginho Lazim sofreu uma entrada, quebrou a tíbia e o perônio, foi de ambulância para o hospital fazer cirurgia.
Quando acabou o nosso jogo, que a gente estava ali no alambrado, chegou a notícia que o Serginho tinha falecido. Ele teve uma reação com a anestesia. Acho que eles chamam de choque anafilático. E ele faleceu. Agora imagina, eu numa maca, numa cama, indo para o bloco cirúrgico, fazer a primeira cirurgia da minha vida, e esse negócio vem na minha cabeça. Traz alguma esperança um pensamento desse? Diz para mim. Eu vou continuar pensando, é mesmo, o Serginho foi lá, tomou... Por mais que tenha sido dolorosa a história do Serginho, um amigo querido do meu coração, eu não podia trazer aquela história dele para minha cabeça naquela hora. Eu não podia ficar lembrando, pensando, aí eu rapidamente dei um jeito de troca os pensamentos. Sai esse pensamento e entra outra coisa, senão você vai ficar sem esperança. E se ficar sem esperança, você vai entrar em pânico, em medo. Eu quis, naquele dia, trazer a memória que pudesse me dar esperança. Comecei a trocar os pensamentos. Você quer trazer à memória o que te dá esperança? Você já percebeu que isso não é tão simples assim de acontecer? Você já viu que todas as vezes que você conta uma tragédia para alguém, a pessoa te responde contando uma tragédia ainda maior? Você já percebeu esse jeito de conversar nosso? Alguém chega e fala assim, fui fazer a viagem ontem e eu rodei o carro na BR, na poça de óleo e acabei batendo numa árvore. Aí o que está do lado vira e fala assim, isso não foi nada, uma vez eu capotei 3 vezes. Aí o outro vira e fala assim, comigo foi pior, eu bati uma Scania de frente. E assim vão se acumulando lembranças. Com qual intuito? Piorar a situação? Uma competição de quem conta a tragédia maior? Não é tão fácil assim não, Trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Em primeiro lugar, mais uma vez, a pergunta. Você quer? Você quer? Em segundo lugar, outra pergunta. O que me pode dar esperança? Responde essa pergunta aí. O governo traz esperança? Políticos trazem esperança? Prefeitos, governadores, presidentes da república? É isso que você está trazendo à memória? Isso está te enchendo de esperança? Traz esperança. Governos. O que te traz esperança? A nossa humanidade? A nossa força? A nossa inteligência? O nosso mundo pós-moderno? As tecnologias? Um vírus invisível, microscópico, deu um pau no planeta todo. O que vai nos dar esperança? A ciência? A nossa humanidade? Jeremias diz que as misericórdias do Senhor é o que vem logo depois. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Versículo 22. As misericórdias do Senhor. Misericórdia é uma palavra que significa coração na miséria, sentimento colocado na dor. Misericórdias do Senhor, coração de Deus na nossa dor, sentimentos de Deus na nossa miséria. Ele diz que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, ou seja, todos os dias, um estoque novo de renovação de misericórdia. Para entender misericórdia e graça, uma vez eu ouvi alguém me dizendo o seguinte: graça é aquilo que Deus coloca na sua mão, que você não tinha, e é muito bom, é muito precioso, é muito raro, é muito caro, e Ele te dá. Isso é graça. Graça. O Senhor coloca na sua mão algo precioso, algo valioso. Misericórdia
Senhor vem e retira da sua mão algo que estava ali, que era seu e que era mau. Iria te punir, iria te ferir, iria te destruir. Ele vem e retira. Isso é misericórdia. Esse substantivo cabe demais nessa hora. Vírus, Covid-19, novo coronavírus, está na nossa mão. É nosso. Produzido por nós mesmos. Coronavírus é uma família de vírus, de gripe. O Covid-19 é uma nova mutação. Eles vão se alterando e ficando cada vez mais perigosos e agressivos. E o século XXI está trazendo uma turma nova de confusão. Trazendo epidemias e pandemia, quando é o planeta inteiro. Está na nossa mão. É mal. Para nos punir, para nos destruir. Misericórdia. O Senhor vem e tira, remove. O que pode nos dar esperança? As misericórdias do Senhor. Em terceiro e último lugar. Primeiro, uma pergunta: você quer? Em segundo lugar, outra pergunta: o que pode me dar esperança? Em terceiro lugar, um entendimento desse versículo. Lembranças ajudam na esperança. Uma afirmação. Esse versículo, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, traz essa afirmação. Lembranças. A palavra memória ali, ela está muito mais voltada para lembranças do que para qualquer outra coisa. A Bíblia faz muito isso com a gente. Estamos aí entrando na semana da Páscoa. A festa da Páscoa é para lembrar, é para trazer à memória as misericórdias do Senhor, que tiraram, que libertaram, que arrancaram o povo de Deus lá do Egito. O Salmo 136, em seus 26 versículos, repete em todos os versículos que as misericórdias do Senhor duram para sempre. Os versículos lá do Salmo 136, eles são curiosos, eles vão trazendo lembranças de como Deus é, eles vão trazendo lembranças de quem Deus é, e depois começam a enumerar o que Deus fez, e o tempo todo dizendo, aquele que é poderoso sobre tudo, porque a sua misericórdia dura para sempre, aquele que nos ama, porque a sua misericórdia dura para sempre, aquele que retirou o seu povo do Egito com mão forte, porque a sua misericórdia dura para sempre, aquele que dividiu o mar vermelho em dois, porque a sua misericórdia dura para sempre, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre, aquele que destruiu a Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre, aquele que destruiu a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Veja como a Bíblia fica trazendo para a nossa mente lembranças daquilo que Deus fez, conectando as lembranças com as misericórdias do Senhor, que duram para sempre, para encher a gente de esperança. A nossa esperança está no Senhor. Ele é a nossa esperança. Ele não falha. Ele não muda. Ele nos ama. Lembranças ajudam na esperança. Você mesmo que assiste com a gente esse culto online, ou que de repente vai ver depois ali em nosso Facebook, ou na nossa plataforma do YouTube, quando a gente subir ele para lá, aí de repente mesmo gravado, Deus pode falar ao seu coração assim, ó, agora. Puxa na sua lembrança quantas vezes Deus socorreu você.
Puxa na sua lembrança momentos de provisão, de intervenção, de socorro, de auxílio de Deus. Traz isso para a sua cabeça. Isso vai te dar esperança. Esperança é muito bom. Esperança tranquiliza o nosso coração. Esperança alimenta o nosso entusiasmo. Esperança protege a nossa fé. Esperança alegra o nosso coração. Esperança deixa um sorriso aparecer em nosso rosto. Palavra boa essa de Jeremias, hein? Palavra boa. Cabeça boa, hein, pessoal? É hora de cabeça boa. Tem muita gente com cabeça muito ruim. Cabeça ruim. Ruim. Cabeça boa, hein? Conversa boa, hein? Postagem boa, hein? Encaminha aquilo que pode me dar esperança. Se não me der esperança, não encaminha para mim não, hein? Manda para mim não. Aquilo que eu ver que vai dar esperança, eu vou mandar para você. Aquilo que eu ver que eu tiro, que só traz confusão, eu deleto. Vou encaminhar aonde? Cabeça boa. Cabeça boa, hein? Protegendo os meus pensamentos. Em primeiro lugar, você quer? Em segundo lugar, o que pode me dar esperança? Em terceiro lugar, lembranças ajudam na esperança. Vamos encerrar assim, ó. Até anotei aqui, ó. Eu quero, eu vou trazer, eu vou lembrar, eu vou ter esperança. Não estou te vendo. Culto presencial, interagimos, vemos os olhares uns dos outros, ouvimos o som das vozes. Online, sem ser presencial, repete aí, se você quiser. Eu quero, eu vou trazer, eu vou lembrar, eu vou ter esperança. Em nome de Jesus. Amém?